Graças ao bom Deus. Mais uma vez estamos na casa de Deus. Hoje nós vamos ter a ceia. Os irmãos que estão em casa, deixa separadinho aí, pãozinho, o cálice de vinho, ou de um suco de uva também, né, que representa aí o vinho. E nós vamos então estar repartindo uma palavra em Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas 10. Vamos ler alguns versículos desse texto. E logo em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. Então o texto diz assim: depois disto, o Senhor Jesus, designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Aleluia. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Vamos saltar para o verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Amém, amados? Só até aqui. Esse momento foi uma das estratégias, né, de Jesus, quando ele pregava, né, o evangelho em vários lugares. Em certo momento ele chamou 70 dos seus discípulos, né, já tinha bastante gente que estava naquele momento acompanhando Jesus. Ele chamou dentre aquela multidão que estava ali, 70 que ele considerou como sendo pessoas que poderiam ajudá-lo na obra. E ele então separou de 2 em 2. E os enviou a várias cidades e lugares para que eles o precedessem, ou seja, que fossem na frente dele. Aonde ele ia, ele sabia a direção que ele ia, então já mandava os discípulos a preparar o terreno ali. E deixou que eles fossem, e eles entraram nas cidades, nas vilas, nos lugarejos, e onde eles iam pregando a palavra do Senhor, né? E esse texto que nós estamos lendo aqui são sobre as instruções que Jesus dá àqueles homens, aqueles 70 ali. Isso tem muito a ver conosco, porque hoje nós somos esses 70 que estamos na obra do Senhor, né? Nós somos a igreja. Então, o que Jesus orientou, o que Jesus ensinou àqueles discípulos, vale para nós hoje também, para mim e para você. Por isso que é importante a gente fazer uma breve reflexão aqui sobre essas orientações que Jesus deu a cada um deles, né?
Ele começou dizendo assim, para eles, naquele grupo, 70 pessoas. Ele disse, olha, a seara é grande. Ou seja, a nossa seara é o mundo, na verdade, né? Ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que coisa, né? Isso é uma advertência de Jesus que foi dada a isso naquele tempo, mas até o dia de hoje, isso é uma realidade. A gente pode dizer assim que poucos colocam a mão na massa. É uma expressão que nós conhecemos o que quer dizer, né? Eu sempre me lembro, quando eu falo alguma coisa nesse sentido, eu me lembro de uma irmã. Uma certa vez eu conversei com uma irmã, ela era de uma outra igreja, e ela era de uma grande igreja. A igreja dela tinha mais de 5.000 membros na época, me lembro. E ela era obreira, né, nessa igreja. E eu disse assim, né, conversando com ela, falei, puxa, deve ser uma bênção, né? Uma igreja tão grande. Deve ter muito obreiro, né? Deve ter, nossa, muita gente trabalhando. Ela falou para mim, sim, nada, pastor. É uma dificuldade para a gente encontrar gente que coloca a mão na massa, né? É difícil encontrar gente que se disponha a trabalhar, né? A ir à frente, a ajudar. Toda vez que nós temos que fazer um evento, é com dificuldade que a gente consegue. Sempre é mais trabalho do que gente para fazer. Eu fiquei surpreso. Porque a gente tem a ideia que, né, uma grande igreja ia ter muita gente trabalhando. Mas essa palavra de Jesus vale até o dia de hoje. Infelizmente, né, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Nós sempre pensamos, na nossa vida nós não temos tempo de orar, não temos tempo de visitar as pessoas, não temos tempo de ligar para uma pessoa que está doente, nós não temos tempo. Nós sempre acabamos, irmãos, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente fica, na verdade, vivendo na nossa própria vida, né? A gente se envolve muito na nossa própria vida, e a gente percebe que os dias vão passando, a gente está preocupado com o nosso trabalho, está preocupado com as coisas mais próximas, estamos preocupados com a casa, que tem que arrumar a casa, temos que comprar isso, comprar aquilo. E a gente se esquece muito, né, dessas palavras de Jesus. Da necessidade, irmão, de nós sermos mais despertados. Precisamos ser despertados. A gente tem que fazer sempre uma consideração: será que eu estou sendo útil no reino de Deus? Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, é difícil até sair de casa. Mas será que nós estamos fazendo algo que seja suficiente, mesmo dentro da nossa realidade, né? Porque às vezes uma ligação telefônica, ou conversar com alguém pelo WhatsApp, isso não contamina ninguém, né? Já que a gente não pode visitar, talvez alguém, a gente podia ligar, talvez, passar uma mensagem, não só uma mensagem, eu recebi uma mensagem legal e passei uma mensagem legal para alguém. Não é nesse sentido. Naquele sentido de você, de repente, passar um recado e dizer assim: puxa vida, há tempo que eu não falo com aquela irmã, há tempo que eu não falo com aquele irmão, eu vou mandar uma mensagem, vou dizer assim: e aí, irmão, tudo bem? Só de você falar isso, e aí, tudo bem? A pessoa vai interagir com você, vai dizer, vai pedir uma oração, você vai poder realmente ser útil. Então a gente tem que, na verdade, irmãos, considerar isso, mesmo nesse tempo, porque os dias passam muito rápido, irmãos, a gente vive embaraçado nas nossas próprias coisas, que eu sei que são muitas, a gente tem muitos afazeres. A gente tem que pensar se nós estamos realmente fazendo coisas que são mais úteis dentro do reino de Deus, porque, na verdade, os trabalhadores, como ele diz aqui, né, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem são os trabalhadores? Somos nós. Nós somos aqueles que estamos trabalhando na seara, mas nós precisamos então ter uma advertência dessa vindo ao nosso coração, que nos faça
de repente, lembrar de um amigo, de uma amiga, mesmo que ele não seja cristão, que esteja distante, longe, às vezes um parente. Um parente que há tempo que você não vê. Oi, fulano, puxa, há tempo que eu não falo com você. Está tudo bem com você? Não é? Você percebe, irmãos, que nós precisamos estar sempre sendo despertados para que a gente não fique embaraçado só na nossa vida e a vida passa e a gente não está fazendo as coisas mais importantes, que é se preocupar com gente, né? Com o ser humano. O evangelho é aquilo que se preocupa com gente. O nosso negócio é gente, são pessoas, né? Jesus veio ao mundo por causa das pessoas. Jesus morreu por causa de gente, de pessoas. Então eu acredito que isso que Jesus falou é o momento da gente ser despertado, cada um de nós, irmãos. A gente poderia, sabe, ao longo da semana, pelo menos, separar 2, 3, 4 pessoas que você podia, pelo menos, só dizer para ela isso. Você está bem? Você tem algum motivo que eu poderia orar por você, de repente? Né? Eu poderia orar. Então, ou uma pessoa que a gente não fala há muito tempo, enfim. Que Deus nos ajude, irmãos, né, a ter um despertamento nesse sentido. Como Jesus, então, lhe disse, olha para eles, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E essa palavra que você está ouvindo nesse momento é essa expressão, né? Despertando os irmãos para que a gente possa trabalhar na seara, mesmo durante essa pandemia. Amém, amados? A segunda coisa que Jesus diz aqui para eles, outra advertência, diz assim, olha, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Nossa, que expressão forte essa. E isso é uma realidade também, nós vivemos num mundo difícil. E nós estamos vivendo, como disse Jesus, no meio de lobos. Aqui eu imagino que Jesus está pensando em nós como ovelhas, e que nós estamos vivendo no meio de lobos. Nem todo mundo é bom. Nem todo mundo dá para você confiar. Não é verdade, irmão? Nem todo mundo você pode confiar. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, irmãos, a gente até depara na nossa caminhada, que em alguns momentos, até certos irmãos, você não pode confiar. Eu posso dizer para os irmãos que na minha trajetória de vida, eu já tive alguns momentos em que eu padeci por causa de alguns irmãos que não foram fiéis, pessoas que não foram corretos comigo e que me trouxeram um grande prejuízo na minha vida. Irmãos, que a gente convivia, vivia, você entendeu? E a gente, no momento, vai até você e você dá aquele voto de confiança, você confia, é irmão, mas na hora H, a pessoa acaba te deixando na mão. Só vou dar um pequeno exemplo. Foi uma pessoa que a gente conhecia muito bem, a gente amava muito, a gente convivia, éramos da mesma igreja, embora ele fosse de uma outra filial, não era a mesma. Uma certa vez ele veio até a minha casa, muito amoroso, pedindo para eu ser fiador dele, porque ele ia abrir um negócio e queria que eu fosse fiador. E a gente tão confiante, né? A gente, puxa, irmão, a gente convive, a gente ora junto, a gente sai, a gente vai em acampamento, a gente fazia tanta coisa junto. E eu confiei. E ele então abriu um negócio. Só que quando eu fui me dar conta, depois de meses, foi quando chegou lá, já na minha casa, vindo lá do cartório, lá do juiz, que eu tinha que comparecer urgente lá, porque a minha casa ia para leilão, porque eu fui, porque ele foi, lá não deu certo o negócio, o que ele fez? Passou para outro e nem falou para mim, não me disse nada. Ficaram vários aluguéis, que ficaram lá sem pagar. E eu tive que pagar.
Pior é isso, né? Eu tive que pagar um dinheiro que eu não tinha. Tive que pedir um empréstimo que eu fiquei meses pagando para poder cobrir isso. E, infelizmente, a pessoa sumiu, desapareceu completamente. Sei que hoje ele até inclusive é pastor hoje. O que eu quero dizer isso para os irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Não é porque nós vivemos no meio da igreja que nós podemos ter certeza absoluta que todo mundo vive a realidade do amor genuíno de Cristo. Talvez você seja uma pessoa que deveria ser assim. Você tem uma índole tão correta, que você sofre o dano, mas não deixa o outro sofrer o dano. Deveria sim, porque esse é o ensino do Evangelho. Mas como eu já falei para os irmãos recentemente, nem todo mundo vive o Evangelho. As pessoas estão dentro da igreja, mas nem todo mundo vive o Evangelho. Na hora H, ele vai procurar defender o lado dele, vai defender o lado dela, e quem fica na mão é você e eu. Eu não quero dizer com isso que os irmãos têm que perder a confiança uns nos outros. Não é isso. Mas cada caso é um caso, e nós precisamos, irmão, tomar muito cuidado, para que a gente entenda que nós vivemos no meio de lobos. Quando diz lobos, não é só lá fora. Lá fora é claro, lá no mundo é claro. Mas às vezes os lobos estão dentro da igreja. Né? Não digo propriamente dentro da nossa igreja, mas às vezes tem nome de cristão. Então a gente precisa, irmãos, ter muita sabedoria. Por isso que Cristo, na sua maravilhosa sabedoria, um dia ele disse que nós, preste atenção, nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Que expressão forte essa de Jesus, né? Mas é muito forte, mas é exatamente isso. A gente não pode ser sempre pomba. Por que pomba? Você pode ver que a pomba é um dos poucos pássaros que fica bem pertinho de você, procurando uma comidinha ali, né? Se você está sentado num banco de uma praça, por exemplo, comendo alguma coisa, vem as pombas, ele está comendo, elas ficam ali pertinho, andando perto das tuas pernas, embaixo do banco ali, elas são muito confiadas, são muito confiantes, né? Então Jesus usou isso, mostrando realmente que, sim, nós temos que ser simples como as pombas, mas ao mesmo tempo nós temos que ser prudentes como as serpentes. Isso é sabedoria, irmãos. E nós temos que aprender a ser sábios no mundo que nós vivemos. É muito importante sermos sábios, porque infelizmente, irmãos, a fé não é de todos, né? Por isso foi uma advertência que Jesus deu àqueles discípulos, para eles terem cuidado. A terceira coisa que Jesus disse foi: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Isso é muito forte também, né? É forte porque Jesus está dizendo assim: ó, não se preocupe em levar nada. O Senhor Deus vai preparar tudo. Deus vai suprir toda a necessidade de vocês. Quando você está trabalhando na obra, Deus vai com você. Se você está indo, sabe, abrindo o seu coração para a obra, o Senhor, Ele é verdadeiramente o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. Isso aqui era uma coisa que você pensa, você vai sair pelos caminhos, pela cidade, que você pensa fazer o quê? Vou levar uma mala, vou pôr bolsa dentro, levar um monte de farinha, sei lá, de pão, arroz, feijão, sei lá o quê. Né? A gente já pensa em levar as mudas, né? Carregar água, sei lá, alguma coisa. E Jesus disse: não se preocupe em levar nada disso. Né? Simplesmente não levem essas coisas, vão em paz. Confia. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que trabalha na obra, você que ama a obra de Deus, que gosta de participar, que gosta de ajudar o reino, ajudar a igreja, ajudar os irmãos, você se sente parte disso, sabe? Entenda isso. Deus é o teu supridor. Ele é aquele que vai suprir a tua necessidade.
Esse é o Deus de toda a provisão. É isso que ele queria. No começo, para eles, os discípulos, fazer discípulo, ele queria ensinar para eles essa confiança plena em Deus. Você confiar plenamente em Deus. E é isso que ele estava passando para aqueles irmãos, e isso serve para nós também. Amém, amados? Outra coisa que ele diz aqui para eles é no verso 5, é entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Ou seja, o que nós somos, irmão? Nós somos pessoas que levam a paz aonde quer que a gente vá. Nós somos semeadores da paz. Nós não nos envolvemos com briga, nós não envolvemos com intriga, nós não nos envolvemos com briga de família, nós não entramos em briga de vizinhos. Nós somos semeadores da paz. É isso que nós temos que ter na nossa vida. Onde a gente entrar, quando você vê uma discussão, não entre na discussão. Semeie paz. Se alguém vem a você para fazer uma crítica, não entre nisso, não entre nesses envolvimentos de fofoca, sabe, de diz que me disse, porque nós somos semeadores da paz. A gente vê isso, quantas vezes já vi isso, que você convive dentro de uma igreja, sempre tem alguém que às vezes quer criticar alguém, quer criticar aquele irmão, quer criticar aquela irmã, quer criticar o pastor, quer criticar o diácono, quer criticar o músico, né? E as pessoas, infelizmente, irmão, o ser humano, de maneira geral, assim, nós por causa da carne, por causa dessa natureza caída nossa, nós temos uma facilidade muito grande de ver a fraqueza no outro. A gente tem uma facilidade muito grande de ver o cisco no olho do outro. E nos esquecemos, como disse Jesus, olha, não olhe o cisco no olho do outro. Olha a trave que está no seu próprio olho. Se preocupa com você. Se preocupa com a sua fraqueza, não com a fraqueza dos outros. Eu sempre brinco falando, né? Aquela frase tão famosa, que quando você ouve, você tem que... a lanterna tem que acender. Quando você ouvir essa frase, a luz amarela tem que acender. Olha, atenção, quando você ouvir essa frase dizendo assim, olha, não é que eu quero falar mal, mas, quando essa frase liga, eu falar mal com mais, você sabe o que vem aí. Vai vir realmente o falar mal, na verdade, né? E tem pessoas que têm uma facilidade, irmão, de envolver os outros, que ele joga as pessoas uma contra as outras. Tem pessoas que conseguem dividir uma igreja. Tem gente que consegue tirar os membros da igreja. E ele vem assim com muita lábia, vem com muita palavra, sabe, parece que a pessoa é muito espiritual. Parece espiritual. Mas os frutos, como disse o Senhor Jesus, pelos frutos os conhecereis. E a gente então olha o fruto. Não é que a pessoa tenha aparência de espiritual que nós vamos entrar. Qualquer pessoa que te leva a sair da igreja, qualquer pessoa que te leva você a duvidar da integridade do outro, que te joga contra outra pessoa, que te faz ficar com raiva do irmão, com raiva da irmã, com raiva dos pastores, com raiva dos diáconos, qualquer pessoa que te faz se virar contra outra pessoa, isso é perigoso, isso não é bom, isso não é de Deus. Por isso que nós somos amados em tudo, olha, somos semeadores da paz. Eu me lembro uma vez, eu não vou falar do nome do irmão, mas um irmão muito querido. E um dia ele me contou uma coisa interessante. Ele disse que um dia ele estava na casa dele e um certo irmão, que eu conhecia, que ele conhecia, foi na casa dele visitar ele. Então ele recebeu o irmão e no meio de uma conversa que eles estavam tendo, esse outro irmão que chegou na casa dele começou a falar mal de mim, do pastor. Eu não vou falar o nome de ninguém, mas começou a falar de mim para ele, né? Isso, apontar aquilo, apontar erros na igreja e não sei o quê. Ele falou assim, ó, irmão, pode parar.
Ele foi bem categórico. Pode parar já. Se você veio aqui na minha casa para falar mal do meu pastor ou da minha igreja, por favor, pode ir embora agora. Cortou ali no ato. Ele me contou isso depois, né? E eu falei, a gente deve agir assim. A gente deve ser assim, a gente deve agir assim. Quando você vê alguém falando mal de alguém, irmão, não seja uma pessoa que tem comichão nos ouvidos, que gosta de ouvir novidades, de ouvir fofocas. Que muito pelo contrário, você possa dizer, pode parar já. Se você quer fazer alguma coisa de bem por aquela pessoa, vamos orar por eles. É isso que temos que fazer, orar. Somos semeadores da paz. Nunca da discórdia, nunca da guerra, sabe? Porque, irmãos, você sabe muito bem que defeito todo mundo tem. Se você parar para analisar quem quer que seja, o teu marido, o teu esposo, o teu filho, a tua mãe, o teu pai, o teu parente, qualquer pessoa que você parar para analisar, você vai encontrar defeitos. Na verdade, irmãos, você vai encontrar defeitos. Porque ninguém é perfeito. Já que todo mundo tem defeito, e nós também temos defeito, nós não temos o direito de ficar falando mal uns dos outros, não podemos fazer. Não é isso que o Evangelho nos ensina, muito pelo contrário, o Evangelho nos ensina a perdoar. O Evangelho nos ensina, irmãos, a nós termos um olhar bom. Jesus disse assim, se o teu olhar for trevas, quão densas serão essas trevas. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Porque a pessoa que fica olhando os erros do outro, são pessoas que estão com os olhos cheios de trevas. De trevas. Porque ele só vê o lado errado, só vê o mal, só vê, sabe, o defeito. Sabe, irmãos, isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é quando você semeia a paz. Amém, amados? Glória a Deus. E para nós não nos alongarmos mais, ele diz ainda para aqueles discípulos, olha, curai enfermos, que nela houver, em qualquer lugar que eles forem, e anunciai-lhes que a vós outros está próximo o reino de Deus. Essa era a mensagem, né, de Jesus. O reino de Deus está próximo. Curai enfermos, irmãos. Nós somos o povo onde existe no nosso meio a cura, no nosso meio existe o milagre, no nosso meio existe o poder de Deus, no nosso meio existe a cura, irmãos, para todas as enfermidades, para todas as doenças. A gente está sempre falando para os irmãos, a pior coisa que pode existir para um cristão é quando ele aceita a doença dele, quando ele aceita a enfermidade, quando ele acha que aquilo é normal, quando ele chega na loucura, irmão, a maior loucura que eu já ouvi de muitos cristãos, que eles acham que aquela doença na vida dele veio de Deus. Ele acha que a doença veio de Deus, que foi Deus que colocou aquela doença nele para humilhar ele, para deixar ele mais humilde, sabe? Porque Deus tem um propósito, por isso que Deus mandou a doença, é o que eu estou sofrendo. Irmão, que Deus é esse? Que Deus que esse povo crê? Irmão, a Bíblia diz claramente que a doença não vem de Deus. O que vem de Deus é a cura. Amém, amados? De Deus vem a cura, de Deus vem o milagre, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e de lá que vem. Então, meu irmão, minha irmã, nunca na sua vida, vocês que estão em casa, nunca, sabe, se deixem seduzir por esse canto da sereia, achando que qualquer mal que vem na tua vida é porque Deus quis assim. Irmão, o mal não vem de Deus, nenhum tipo de mal vem de Deus. Angústia não vem de Deus, nenhum tipo de malignidade vem de Deus. Uma doença, enfermidade, o que é mal, tudo que você pensa, isso é bom ou é mal? Isso é mal, então isso não vem de Deus. Como é que eu vou orar por uma coisa? Quando é que eu resisto? O Senhor diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Como é que eu resisto? Como é que eu faço? Eu luto contra aquilo que eu sei que é mal. Tudo que é mal na sua vida, você deve resistir. Você deve lutar contra. Hoje de manhã, eu e a minha esposa estávamos conversando. Lembrando de um caso que aconteceu comigo, que eu vou repartir com os irmãos, para que os irmãos entendam, o que eu vou dizer. O ano retrasado, antes da pandemia, eu comecei a orar por uma pessoa lá do meu trabalho. Mas por quê? Porque era uma pessoa muito difícil. Era uma pessoa que não cooperava muito com o nosso trabalho, somos em 3. E ele ficava mais tempo lá na internet, mexendo nas coisas dele, às vezes estudando coisas da escola na hora do expediente, e sobrava mais para a gente, eu e a outra funcionária. E a gente, claro, a gente não vai ficar cobrando as pessoas todo o tempo, e criou uma dificuldade muito grande para a gente ali. Era uma pessoa que, por eu ser cristão também, ele criava problemas, sempre criticava, né, a igreja, o evangelho, coisa do tipo. Então, é uma pessoa que eu não tinha nada contra ele pessoalmente, mas era uma pessoa que me incomodava dentro do meu local de trabalho. Então chegou um momento que a coisa foi ficando tão forte, tão séria, assim, que foi me incomodando. A outra funcionária que não é cristã, ela abria a boca e falava, né? Mas a gente que é cristão, a gente tem um cuidado de não falar, de não entrar nesse mérito. Foi aí que eu resolvi orar para Deus tirar esse moço ali daquela agência, daquele lugar. Mas eu tive muito cuidado, porque na minha oração eu dizia para Deus: Deus, eu não quero o mal desse moço, nenhum mal, pelo contrário, eu quero que o Senhor leve ele para um lugar melhor do que esse que ele está hoje. Foi essa a minha oração. Orei bem claramente: Senhor, abre a porta, sabe, para ele, num outro lugar, Senhor, que ele seja chamado, que ele seja levado, que o Senhor leve ele, mas que ele seja muito mais abençoado do que ele é hoje, e que quando ele sair daqui, ele seja mais feliz do que ele está hoje aqui. Foi essa a minha oração, não uma oração de raiva, não uma oração de ódio, não uma oração contra a vida dele, não, mas eu conheço o que a Bíblia faz, o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, sabe, que tudo é possível ao que crê. Eu sei que é verdade isso. Isso aquilo estava me incomodando. Eu comecei a orar para o bem dele. Irmãos, foi tremendo. Falei para minha esposa, a gente relembrou, né? Já tinha contado isso para ela. Que o tempo foi passando. Comecei a orar. Essas coisas demoraram alguns meses, porque parecia que era impossível. Como é que ele ia sair dali? Não tinha como. Até que um dia, no meio dessas orações, todo dia eu orava por ele, e surgiu um concurso na área que ele queria. Ele disse assim para mim: rapaz, surgiu um concurso e na área que eu quero. Eu falei assim: então entra, faz que você vai passar. Eu disse para ele. Ele falou: como é que você tem certeza? Faz, rapaz, acredita. E ele entrou. Aí quando ele entrou, fez lá a inscrição. Aí eu orei para que Deus abençoasse, que ele passasse naquele concurso. E ele estudou, e eu continuei orando. E ele passou. E ele saiu de lá muito feliz. E quando ele foi embora, eu dei um abraço nele. Falei: cara, eu orei por você. Eu orei por você. Pode ter certeza que teve alguém que esteve orando. Muito obrigado. Mas foi um alívio para nós, para outra funcionária ali, você entendeu? Porque não era, ele estava desgostoso, ele estava descontente com o lugar onde ele estava. Ele não queria trabalhar, ele estava descontente. Por isso que ele fazia aquelas coisas, prejudicava a gente. Então, irmãos, sabe, eu orei quantos? Uns 3, 4 meses, todo dia.
Tem gente que pensa que oração é assim, você ora um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, isso a coisa não acontece, você deixa de orar, porque você vai ver que Deus não quer. Não, irmão, a coisa não é assim. Porque a oração da fé é assim, quando você entra em oração, enquanto aquilo não acontecer, eu não deixo de orar. E quando não vem a obra completa, eu não deixo de orar. Isso é assim que você faz. Essa perseverança. Por isso que Jesus ensina lá em Lucas 18, fala isso. Jesus, quando começa a falar da parábola daquele juiz iníquo, começa assim: Jesus os ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse é o segredo da fé. Qualquer coisa que você orar dessa maneira, crendo, não duvidando, mas prevalecendo, permanecendo firme, você vai alcançar. É impossível não alcançar. É impossível, irmãos. A maior parte dos cristãos não alcançam as coisas pelo que oram, porque desistem no meio do caminho. E sempre cai naquela situação: não aconteceu porque Deus não quis, então já era. Isso não é fé, isso é dúvida. E onde entra a dúvida, a fé vai embora. Eu contei esse testemunho para que os irmãos vejam, irmãos, sabe, que tudo é possível ao que crê. Não quero que você agora volte para o seu trabalho mandando gente embora lá, por favor, hein? Não é esse o intuito. Quero que você tenha entendido o que eu quis dizer, né? Quando você tem a sabedoria, você consegue, meu irmão, porque no nosso coração não pode ter raiva, não pode ter ódio, sabe, contra ninguém. Então, que Deus te dê sabedoria nessa noite, para que você seja um discípulo de Jesus. Amém, amados? Você foi abençoado nessa noite? Amém? Glória a Deus. Então dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Deus é bom. Amém. O tempo todo. Ergue a sua mão ao Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a tua vida, não só neste momento, mas por todos os dias da eternidade. E quem crê e recebe diz: amém. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus Cristo.